Capricornianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia. Para quem não me conhece, eu estarei aqui para realizar mais uma leiturinha geral para vocês, certo? Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, elemento Terra. Espiritualidade, por gentileza, como estará a energia dos capricornianos, desses capricornianos que se conectam a esta leitura de hoje? Lembrando que as leituras são coletivas, não vão ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo, absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês. Beleza? Capricórnio, espiritualidade, por gentileza. Como que estará a energia desses capricornianos essa semana? Gratidão, gratidão. O pendurado. E o louco. Eita! Capricórnio. Capricórnio. Temos energia de Sagitário, Peixes aqui, tá? Eu vejo que essa semana vai ser uma energia tem um despertar aqui para essa semana aqui, tá? Eu vejo vocês querendo um novo início, algo novo. Eu vou arriscar para alguma coisa, porque o louco ele traz essa energia, né, de se arriscar. Eu me arrisco, tá? Nem que isso exija algum tipo de sacrifício, para alguns casos, tá? Ou a gente pode estar falando de uma mudança de ponto de vista. Eu já estava de olho em algo, já estava pensando em mudar, sei lá, fazer alguma coisa de diferente dentro da firma onde eu trabalho, né? Ou melhorar os meus negócios, entende? Ou tomar uma decisão em relação a algo, comprar uma casa, comprar um carro, enfim. Mudar de vida, mudar de cidade, mudar de estado. Me conectar com fulana de tal, alguém específico aí, tá? Ou não necessariamente, pode ser uma pessoa que você não esteja nem conhecendo ainda, mas eu decidindo realmente ter uma vida mais estável com alguém, sossegar, entende? Criar raízes, pode ser também. Ou eu tentar arriscar uma nova oportunidade com alguém, pode ser também. Aqui alguém vai arriscar. Nem que exija algum tipo de sacrifício. Então pode ser algo que vocês já estavam pensando em de repente fazer, mas algo travou aí. Algo estava bloqueando essa sua atitude, essa sua ação, essas mudanças, tá? Então para alguns casos aqui eu vejo uma mudança de ponto de vista, um despertar, uma mudança de ponto de vista, um novo olhar em relação a algo. Então é algo que eu estava querendo fazer, tá? Mas eu encontrava dificuldades ou colocava obstáculos na minha frente, ou a minha insegurança, meu medo me impedia. Eu vejo vocês tendo um despertar em relação a isso. Vocês tendo um novo olhar. Entende? Então, se vocês estavam olhando para uma situação, para uma pessoa, para uma decisão que vocês tinham que tomar, enfim, que estava trazendo algum tipo de insegurança, que estava travando, que, sabe, eu não conseguia me decidir, ou eu não sabia se eu ia, se valeria a pena, se não, enfim, tá? Eu vejo que isso destrava. Vocês começam a enxergar de uma outra forma. Não, peraí. Eu estava considerando que isso aí não tinha mais jeito, que eu perdi tudo, tá? Ou que não ia dar certo se de repente eu mudar de ramo de trabalho. A essas alturas do campeonato, com a idade que eu tô, né? Fazendo sempre a mesma coisa, e de repente eu querer inventar de fazer uma coisa nova, por exemplo, tá? Então, assim, eu já estava vendo aquilo como uma loucura, né? Aqui, o louco, né? Só que tem uma mudança de ponto de vista. Eu começo a olhar de uma outra forma. Não, peraí, não é tão loucura assim, não. Né? Eu percebendo que realmente é algo que vai me satisfazer, algo que vai me fazer bem, né? Vai me trazer uma harmonia, uma tranquilidade, uma satisfação emocional muito grande, né? Então, por isso que eu falei, nem que exija algum tipo de sacrifício, como sacrifício no sentido de, sabe, eu vou ter que abrir mão de algo que eu já estou acostumada a fazer há muitos anos, né? Eu vou ter que me adaptar a uma nova rotina, vou ter que me adaptar a um novo tipo de trabalho, entende? A novas responsabilidades, né? Então por isso que eu ficava meio assim, será? E aí esse será trouxe uma estagnação para vocês. Só que vocês saem desse será aí, tá? E eu vejo vocês se jogando aí, na direção de algo que vocês já estavam de olho. Relacionamento é a mesma coisa, tá? Será que vale a pena, né? Eu me arriscar, eu ir na direção dessa pessoa de novo, né? De repente, você estava vendo o término desse relacionamento, o afastamento desse relacionamento, que a gente pode estar falando não só de amor, mas amizades, família. Eu me afastei de alguém que eu considerava muito e tal, e eu me achei certo, me achei certa.
Eu achei que a pessoa foi injusta comigo, eu achei que eu não tinha feito nada de errado. Eu tenho um novo olhar em relação a isso, tá? Se for reconciliação, para alguns casos aqui tem uma energia de alguém que agiu de uma forma meio irresponsável, tá? Alguém que não se comprometia muito, entende? Alguém que tinha muitos contatinhos, não fazia questão de eliminar isso aí, não fazia questão de eliminar algum tipo de comportamento de solteiro, de solteira, tá? Não podia ver um rostinho bonito que ia. Ah, eu não falo com ninguém. E a pessoa descobriu que você fala com Nossa Senhora. Milhares de pessoas aí, tá? Muito simpático com todo mundo. Então eu tendo um despertar em relação a isso. Eu percebendo que eu dei motivos para essa pessoa se afastar de mim, por exemplo. Porque eu realmente agi de uma forma muito impulsiva, muito irresponsável, muito imatura, né? E isso acabou trazendo uma estagnação entre vocês aqui, tá? E eu vejo vocês querendo, vocês têm um despertar em relação a isso, vocês assumindo uma responsabilidade, por exemplo, do término de uma relação, tá? Isso pode ter a ver com o que eu falei, com amizade, com colegas de trabalho, com família também. Agir de uma forma muito irresponsável, muito imatura, pensei só no meu lado, fiz o que eu queria, né? Não consultei quem eu deveria. Acabei fazendo coisas que comprometeu a relação, ou comprometeu alguns amigos, ou a família, né, por causa dessa minha atitude impulsiva. Entende? Coisa assim. Só que eu não estava me achando, eu achava que as pessoas tinham obrigação de me entender, por exemplo, de me perdoar, de considerar, relevar, né? E eu tenho um novo olhar em relação a isso, eu admitindo agora, realmente eu errei, eu agi dessa maneira, só que eu quero mudar isso daí. Eu quero uma reaproximação, se a gente vai falando de reconciliação, né? Com família, amizade, amor. Eu quero uma reconciliação, porém de uma forma completamente diferente, porque eu tive um despertar. Eu tenho um novo olhar em relação a isso. Que eu preciso mudar esse meu comportamento, eu preciso agir com mais maturidade, não posso me deixar levar pela impulsividade, pelos meus hormônios, né? Controlar mais realmente os meus impulsos, entende? Tá? O que mais aqui? Vamos ver o que mais. Capricórnio. Isso mesmo, tá vendo? É como se fosse a última peça que faltava no quebra-cabeça. Era só isso. Aqui tem um detalhe, Capricórnio. É um detalhe que estava impedindo você de viver o novo, sabe? De mudar uma situação, tá? Então a gente pode estar falando de insegurança, a gente pode estar falando de pessoas que estavam influenciando de forma errada, que estavam te desencorajando, tá? A abrir um novo negócio, a fazer uma mudança, a se arriscar em algo, entende? A comprar um carro, a comprar uma casa, a pedir alguém em casamento, sabe? A se reconciliar, a pedir desculpas. Sabe assim? Pisei na bola no trabalho, lá fui mandada embora e eu me achei certo, né? Mas eu de repente agi de uma forma muito imatura, muito inconsequente. Então alguém tendo essa consciência, eu entendo que eu pisei na bola, então eu vou querer reparar isso aí, entende? Tem um detalhe aqui, um único detalhe que estava impedindo vocês de saírem dessa estagnação. Algo que aconteceu que trouxe uma estagnação para vocês. Então, para cada caso vai ser um caso. Algo referente aos seus negócios, finanças e tudo mais. Ou para outras pessoas, relacionamentos. Família, algo relacionado à família, amizade, amor, tá? Que trouxe uma estagnação aqui. Tá? Mas eu tenho um novo olhar. Aqui tem capricornianos que vão estar despertando, vão estar tendo clareza a respeito de algo que aconteceu e que eu não estava enxergando. Ou não estava querendo enxergar. Tá? O que mais? Ó. Tá? Então aqui é como se vocês estivessem num momento de querer fazer o que é certo. Aqui é vocês quererem ir na direção de algo, de uma situação, algo que vai trazer uma satisfação emocional muito grande para vocês. Entende? Tá? Então pode ser vocês querendo se reconciliar com alguém que realmente era muito importante pra você, uma pessoa que era um grande amigo, uma grande amiga, uma pessoa que, sabe, tipo, recarregava minhas baterias. Toda vez que eu tava mal, tava pra baixo, nossa, era só trocar umas palavrinhas com essa pessoa que eu ficava bem, por exemplo. Eu querendo
reconectar com um pai, com uma mãe, com um irmão, alguém que eu me dou muito bem, alguém que me fazia muito bem, me dava ótimos conselhos e tal, sabe? Mas, é o que eu falei, aqui tem energia de alguém que estava se achando certo em relação a algo que aconteceu. Tá? Então, supondo, um exemplo, eu me desentendi com a minha irmã. Tá? A minha irmã é uma pessoa que sempre esteve do meu lado, é uma pessoa que, nossa, pra mim, eu vejo ela como sendo meu porto seguro. Só que ela insistiu em algo que eu estava resistindo, eu não estava querendo mudar. Tá? Então a sua irmã falando, não, mas se você é uma boa pessoa, você tem talento, você tem potencial, você é assim, você é assado, você tem N qualidades, mas se você insistir nesse comportamento, nessas atitudes, nessas escolhas, nessa teimosia, nesse apego, seja lá o que for, né, em relação ao temperamento, atitudes, ideias, comportamentos, enfim, impulsividade. Se você insistir nisso, vai continuar dando ruim. E é como se você tivesse incomodado com o posicionamento de alguém em relação a você. Em relação a uma atitude sua que estava te trazendo estagnação. Então é como se você tivesse uma clareza. Se eu tivesse ouvido essa pessoa, isso não teria acontecido. É como se, a partir do momento que você se afastou dessa pessoa, desse lugar, dessas pessoas, as coisas estagnaram na tua vida. Se a gente vai falando de relacionamento, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser um amor, uma ex que se afastou também por causa disso, né? Uma pessoa que sempre foi muito companheira, muito parceira, uma pessoa muito presente, né? Mas eu não ouvia. Então essa pessoa, ela tentava falar pra mim, poxa, eu te amo, né? Eu quero fazer dar certo e tudo mais, eu te respeito muito, eu sou capaz de tudo pelo relacionamento, mas e você? Né? É só eu virar as costas e já tá de papinho com outras pessoas. Vira e mexe, você tá mentindo, escondendo pra mim, omitindo, né? Tá falando em off com outras pessoas, é muito apegado ainda a uma ex, quer saber, fica fuçando rede social de ex, enfim, né? Fica de gracinha pra tudo quanto é lado, enfim, sabe? E eu não gostei. Eu não gostei porque pra eu abrir mão disso aí, eu teria que fazer algum sacrifício. Pra mim, eu via como um sacrifício, entende? Então, quer dizer, se eu tô vendo como um grande sacrifício, num caso assim, num exemplo assim, é porque realmente eu não tô preparado pra ter uma conexão. De fato. Então libera essa pessoa. Só que é como se você não liberasse. Eu quero estar com essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu não quero abrir mão disso daqui. Aí essa pessoa se afastou. Só que alguém que você realmente via como sendo o seu porto seguro. Né? Por isso que eu tô falando, é um detalhe aí que precisava fazer um clique na tua cabeça pra você entender o que estava trazendo estagnação pra você aqui. Tá? Se for negócio, se for comprar uma casa, se for você tomar uma decisão, se eu compro uma casa, se eu não tomo, se eu mudo a estratégia dos meus negócios ou não, se eu mudo de cidade, se eu mudo de apartamento, se eu vou para uma casa, se eu compro um cachorro, enfim, seja lá o que for, tá? É a mesma coisa. É algo que vai trazer muita satisfação para você. Muita satisfação. Mas de repente você estava muito apegado a algo. Entende? Que estava impedindo, que estava trazendo essas travas para você. Então, para cada caso, realmente vai ser um caso. O que é essa trava? O que é essa pecinha do quebra-cabeça que estava faltando? Vocês vão descobrir qual que é essa pecinha, vocês vão fazer o clique. E aí as coisas começam a acontecer. A partir do momento que você tem esse despertar aqui, tudo começa a fluir para vocês. E vocês vão ficar impressionados como as coisas vão mudar na vida de vocês. Seja qual a área for, tá? Romance, finanças, negócios, profissão, entende? Eu vejo vocês, tem um início aqui para vocês, Capricórnio, para a maioria de vocês tem um início aqui. Vocês se jogando, se arriscando em algo que realmente vai de encontro àquilo que você, sabe, que você sempre desejou, que você sempre sonhou. Algo que você gosta de fazer, ou uma pessoa que te faz muito bem. Né? Então pode ser uma tentativa de reconciliação, pode ser você se arriscando num novo relacionamento, né? Mas para isso eu precisaria abrir mão de atitudes muito impulsivas, imaturas, egoístas, né? Então eu mudo o ponto de vista, eu mudo a chave, eu mudo a frequência aqui, né? Para eu atrair realmente essa pessoa, porque eu encontro uma pessoa, eu vou encontrar, para alguns vocês já estão conversando com essa pessoa, para outros isso vai acontecer muito em breve, e que você vai enxergar essa pessoa como sendo seu porto seguro. Mas você vai ter a consciência de que eu vou precisar mudar algumas coisas, senão, sem chance, não vai rolar. Deu para entender? O que mais para Capricórnio essa semana? 7 de ouros, tá vendo? Cavaleiro de ouros, exatamente, tá vendo? Tá no desafio de vocês. O que tá no desafio de vocês essa semana? Paciência.
Por isso que eu falei, alguém agiu de uma forma impulsiva, imatura, entende? Não estava fazendo esforço nenhum para controlar seus impulsos. A gente vai falando de negócios, né, de decidir tomar uma decisão errada, ou mesmo comprar uma casa, comprar um carro, comprar algo, investir num bem material, mas sem pensar, entende? Isso estava trazendo problemas aí, né? De repente estava até afetando outras pessoas, enfim, a empresa, né, a sociedade. Entende? Não consegui controlar meus impulsos aqui. Eu ajo muito na impulsividade. Primeiro eu faço, depois eu penso, né? Relacionamento era a mesma coisa. Então aqui, o que tá aqui muito forte aqui, ó? 7 de ouros, cavaleiro de ouros. Ter paciência. Ter paciência. Entende? Saber ouvir. Amadurecer, né? Porque o 7 de ouros ele fala de maturidade também. Cavaleiro de ouros, uma pessoa que planeja as coisas, uma pessoa pé no chão, uma pessoa responsável, uma pessoa comprometida, né? Então alguém aqui estava agindo de uma forma totalmente contrária, porque aqui está no bloqueio. São cartas muito boas, porém então estão no bloqueio. Então é o que vocês vão precisar trabalhar essa semana, é o que vai estar no bloqueio, no desafio para vocês aqui. Trabalhar essas energias, tá? Ter paciência, planejar as coisas, né? Pesquisar, ter certeza, ser mais pé no chão, planejar, né? Ter calma. Entende? Relacionamento a mesma coisa. Se comprometer mais, né? Entende? Não adianta simplesmente eu fazer propostas aí de amor maravilhosas aí para as pessoas, se na prática eu não ajo com responsabilidade, com comprometimento, com responsabilidade, né? Como se exige um relacionamento sério, né? Então por isso que eu tô falando. Aqui é vocês realmente reavaliando as suas atitudes. Se for relacionamento amoroso, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Né? Eu quero um relacionamento. Eu vejo que são capricornianos que estavam querendo um relacionamento sério, porém sem ter que abrir mão de certos comportamentos. Aqui é como se tivesse se acomodado aqui, entende? Eu quero estar com você, eu vejo você como uma pessoa especial, eu quero constituir família com você, eu quero ter alguém, né? Pra ser minha família, pra ser minha esposa, pra ser meu marido, pra ter filhos, enfim. Mas eu não quero abrir mão disso daqui, então eu quero alguém que aceite isso daqui. Alguém estava resistindo demais, e isso que trouxe estagnação. Tá? Então aqui o que está no desafio? É ter mais comprometimento naquilo que faz. Entende? Escolher melhor as amizades, escolher melhor as influências também, tá? Então, tem uma energia de maturidade. Aprenda com as experiências que você vem passando, né? As coisas, todos os acontecimentos, sendo bons ou sendo ruins, eles não acontecem por acaso. Principalmente os ruins. Eles trazem uma grande lição. É para você aprender alguma coisa, para você despertar para algo. E nem todas as pessoas enxergam dessa maneira, né? Simplesmente deixa passar. Passa pela dificuldade e não consegue pegar o recado, entende? O que mais? 7 de espadas. 10 de ouros. Estou falando, ó, trabalho agora. Se a gente vai falando de trabalho, né? Lembra que eu falei? Alguém que estava agindo de uma forma muito impulsiva, né? Olha só, 7 de espadas, 10 de ouros. Alguém que de repente fez algo nas costas, né? Por exemplo, eu tenho sociedade com alguém e eu fiz algo sem o meu sócio saber, porque eu sabia que meu sócio não ia aceitar, e eu fui e eu fiz. Eu me empolguei, eu achei que seria bom, não sei o que, eu fui e agi. E deu ruim, né? Então aqui é acabar o quê? Com uma autossabotagem, é acabar com uma energia de tentar manipular, tentar ser esperto, tentar passar por cima das pessoas, entende? Porque, assim, tem um potencial muito grande de 10 de ouros. Vocês têm um potencial muito grande aqui, tá? De alcançar um nível de satisfação material aqui muito grande. Só que é necessário vocês pararem com uma autossabotagem aqui, tá? Então, trabalhar uma questão de imaturidade, de impulsividade aqui, entende? Ou de tentar, né, é o que eu falei, dar uma desperta em relação a alguém, fazer as coisas por debaixo dos panos, mentir, omitir alguma informação. Tem uma energia assim, tá? Ou aqui a gente pode estar falando também de vocês pararem de sustentar conexões
dentro do ambiente de trabalho, né? Com pessoas que vocês percebem que não são confiáveis. Então, são as más influências que eu falei. Tá? Tomar cuidado com essas influências negativas, tá? Que podem fazer você agir de uma forma impulsiva ou fazer algo que não deveria, né? Então, de repente, para alguns casos isso aconteceu, por isso acabou trazendo alguns problemas aí, tá? Mas aqui tem um potencial muito grande de 10 de ouros, né? De estabilidade, de você... Aqui é muito dinheiro mesmo, tá? Muito dinheiro mesmo. Mas existe a necessidade de você ser mais estratégico, de você usar mais a racionalidade, entende? Não se auto-sabotar, cortar o que tiver que cortar, sejam pessoas, atitudes, né? E é o que eu falei no desafio, né? Ter paciência, se comprometer de fato, entende? Ter paciência de esperar a colheita, o momento da colheita, entende? Não querer as coisas para ontem. Então aqui pode ser alguém que de repente ia muito atrás de propostas muito ilusórias, muito, sabe? Nossa, aquela proposta, entende? E se dava mal. Porque é algo que prometia o quê? Um resultado financeiro muito rápido, um retorno muito rápido, né? Então aqui tenha paciência, né? As propostas boas, né? As boas empresas mesmo, elas vão exigir, claro, que você se aperfeiçoe, que você faça cursos, isso leva tempo, isso exige paciência, né? Mas são etapas. As pessoas que chegaram no status X aqui, ela passou por tudo isso aí. Ela teve que fazer cursos, teve que ter paciência, teve que estudar, então, entende? Então alguém que de repente não estava tendo paciência muito com isso, então atropelava as coisas. Ah, se eu consigo encurtar esse caminho de uma outra forma, agindo de uma forma não muito bacana, eu vou fazer. Só que isso deu ruim, tá? Isso pode ter sido, para alguns casos, pode ter envolvido influências. Não necessariamente, tá? Então eu vejo vocês dispostos aqui, capricornianos, que vão trabalhar essas questões aqui, e vocês vão estar finalmente, porque vocês vão ter que se despertar em relação ao comportamento, atitudes, impulsividade, enfim, tá? Autossabotagem. Vocês indo de encontro a algo que vocês sempre desejaram, por isso que eu tô falando. Muita satisfação material aqui, tá? Algo que vai trazer uma segurança para vocês. Vocês lembram que eu falei? Vocês indo de encontro a alguém ou algo que traz uma satisfação emocional muito grande. Onde vai trazer um bem-estar, vai proporcionar um bem-estar muito grande para vocês aqui, tá? O que mais para Capricórnio? 9 de espadas. 4 de copas, Rei de copas, 3 de paus. Eita, os enamorados e o pendurado. Capricórnio, se a gente vai falando de relacionamento afetivo aqui, alguém tá tirando o teu sono aqui, né? Alguém tá tirando o teu sono, tá? Ou é uma pessoa com quem vocês já tiveram algo, ou é uma pessoa completamente nova, ou que vocês estão conhecendo, mas vocês nunca se declararam, pode ser. Tá? É algo que eu falei, é uma pessoa que você vai enxergar como sendo seu porto seguro. Aquela pessoa que te acolhe, aquela pessoa que te, sabe, aquela pessoa que tem uma energia maravilhosa. Eu me sinto muito bem ao lado dessa pessoa, né? As conversas fluem, a energia dela é bacana, sabe? Ela me faz muito bem, dá os melhores conselhos, é uma pessoa que me apoia, enfim, tá? Só que aqui é como se fosse assim, se for uma pessoa nova, pode até ser que vocês deram a intenção deram o sinal, né? Os sinais de que estava interessado, essa pessoa se afastou porque percebeu que você era uma pessoa muito, pelo menos é a imagem que essa pessoa teve de você, de uma pessoa muito impulsiva, de uma pessoa muito, sabe, essa pessoa só vai querer, Capricórnio só vai querer comigo uma noite nada mais, só aventura, eu não sou brinquedinho de ninguém, entende? Tem algo que você passou, talvez uma ansiedade, uma impulsividade, algo que você, no seu comportamento, nas suas atitudes aí, que passou essa imagem para essa pessoa e acabou trazendo uma insegurança e essa pessoa se afastou. Por isso que eu falei, o que está no bloqueio de vocês? Paciência, planejar, respeitar o tempo, respeitar os momentos, as fases, né? Não só no trabalho, mas nos relacionamentos também. Então é alguém que, por exemplo, mal conheceu alguém, já quer morar junto, já quer casar, acabou de conhecer,
sabe? Então tenha paciência. Então esse excesso de atitude, de impulsividade, de ansiedade acabou espantando alguém. Então a gente pode estar falando de uma pessoa que você já conhece, você até tentou se conectar com essa pessoa se afastou de você porque você passou essa imagem. Para outros casos pode ser uma reconciliação. Alguém que estava com você, mas via que você era uma pessoa que agia de uma forma muito impulsiva, você não tinha controle em relação, né, aos seus hormônios. Tá? Uma pessoa que não se comprometia muito. Entende? Uma pessoa que agia de uma forma muito imatura, muito inconsequente, né? Então, mas é uma pessoa, independente de você ter tido algo ou não, é uma pessoa que você enxerga como sendo seu porto seguro. Aquela pessoa que, nossa, sabe? E eu vejo aqui que você tá noite sem dormir pensando nessa pessoa, porque você percebe que foi algo trazido pela espiritualidade, foi uma grande oportunidade e eu perdi. E eu acabei perdendo. Só que você vai ter um despertar, lembra? Um despertar aqui que vai fazer você se jogar, você vai se arriscar. O não eu já tenho. Então se for reconciliação, eu sei que essa pessoa, né, eu posso correr o risco dessa pessoa bater a porta na minha cara, mas eu vou arriscar. Porque eu sei que é uma pessoa que vale a pena. Eu sei que é uma pessoa que foi trazida pela espiritualidade e eu não soube valorizar. Se for um novo amor, essa pessoa aí que eu falei, né, que você pode ter dado a entender, ou não necessariamente também, tá? Mas é alguém que se afastou, tá? E porque percebeu que essa pessoa queria algo a mais e não sentiu essa reciprocidade da sua parte. Tá? Mas eu vejo que vocês também vão se arriscar na direção dessa pessoa. Eu vejo que vocês têm muito sentimento por essa pessoa. Se for alguém do passado, logicamente, né? Vocês já têm muito sentimento por essa pessoa. Se for uma pessoa que vocês nunca tiveram nada, vocês também já estão sentindo, vocês já estão tendo muito sentimento por essa pessoa. Tá? Para alguns casos pode ser uma pessoa que mora distante, outra cidade, estado ou país, vai exigir uma mudança, uma viagem, tá? Os enamorados com pendurado, tá vendo? Eu tendo um despertar, o pendurado de novo, eu tendo um despertar em relação a essa conexão, eu percebendo que realmente a gente tem muita coisa em comum. Então foi paixão à primeira vista, tá? Amor à primeira vista aqui, muita coisa em comum, muitas afinidades, a gente se deu muito bem, entende? A gente tem princípios, ideais muito parecidos, tá? Então, independente de ser reconexão, né, reconciliação ou uma pessoa nova aqui, tá? Ok? Eu vejo vocês decididos aí na direção dessa pessoa. Vocês têm muito sentimento por essa pessoa, muito. Pode ser amizade, pode ser família também, tá? Então é alguém que você enxerga como uma bênção. A espiritualidade me deu o privilégio de ter essa pessoa na minha família, de ter essa pessoa como amigo, como amiga, por exemplo, e eu não soube valorizar. Então eu tenho um sentimento de culpa, tá? Alguém que fica remoendo, fica pensando, repensando no que aconteceu, no que falou, do que não deixou de falar, enfim, tá? Mas é isso que vai fazer com que vocês tenham esse despertar aqui. Entende? E eu vejo vocês decididos aí na direção dessa pessoa, querendo recuperar esta conexão. Porque é alguém que vocês realmente se davam muito bem. Aqui tem uma energia de alma gêmeas, tá? Porque alma gêmeas, pra quem não sabe, não é só amor, tá? Então pode ser um amigo, uma amiga, um filho, um tio, um primo, um colega de trabalho, tá? Uma pessoa que vocês têm muita conexão, uma afinidade muito grande aqui. E eu tendo um novo olhar em relação a isso. De repente essa pessoa se afastou e eu achei que eu estava certo. Ou eu achei que essa pessoa tinha que me entender. Quando na verdade eu tenho um despertar aqui, eu percebo que o que eu fiz, o que trouxe essa estagnação, o que fez essa pessoa se afastar de mim, foi imperdoável. Na verdade é imperdoável. Então ninguém tinha obrigação de entender nada. Eu que tinha que realmente mudar. Né? Agir com mais maturidade, com mais ponderação, com mais calma, tendo paciência aqui. Amadurecer, faltou maturidade. Eu admitindo que faltou maturidade aqui para algo. Certo? É isso, o Capricórnio. Tem uma energia de comemoração aqui, ó. Comemoração, comprometimento de fato, se for relacionamento afetivo. E se for trabalho, então, tem o 10 de ouros, né? Aqui é vocês sendo muito estratégicos aqui para realmente fazer dar certo, para nada dar errado, entende? Eu não quero cometer os mesmos erros, tá? Tem uma energia de prosperidade, de estabilidade, uma pessoa muito dedicada, trabalhadora. Eu vejo vocês se dedicando muito aqui a algo, tá? Touro, Virgem, Capricórnio muito forte aqui. Gêmeos, Peixes, Sagitário. É isso.
tá? São os signos mais fortes que eu tenho aqui. Certo, Capricórnio? É isso que eu tenho pra vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Deixa aí nos comentários se essa leitura fez algum sentido pra vocês. Isso está acontecendo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades por aqui. E a gente se vê numa próxima leitura. Certo? Fiquem com Deus. Gratidão e até mais. Tchau, tchau.